E aí eu já vou colocar para os colegas o primeiro slide de hoje. Vamos lá. Pronto. Vocês vão começar a ver a tela a partir de agora. Tá joia? A Elza achou melhor vir para o Google Meet, né? Vivian, boa tarde, aqui no Instagram com a gente também. Então vamos lá, vocês já estão vendo a primeira tela de hoje. Nessa primeira tela, aqui no Google Meet, viu, pessoal? Tem o link aí na bio. Quem quiser vir para cá é só apertar o link e assistir as apresentações aqui pelo Google Meet. Então vamos lá. Nos primeiros 2 slides, então, nesse primeiro slide e no próximo, nós iremos fazer um apanhado de estudos anteriores. Tá certo? Boa tarde, Karine. Nos estudos anteriores, nós iniciamos a terceira mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14, mais especificamente os versos 9, 10, 11 e 12, tá certo? Muito bem, sendo que antes da terceira mensagem, nós já estudamos a segunda mensagem angélica, a primeira mensagem angélica. Então, nós vimos como essas 3 mensagens, elas têm algo em comum, elas estão associadas de certa forma, não é? Uma lança a luz sobre a outra. Então a gente vai fazer uma breve revisão, já que precisaremos, não é, desse conteúdo para a gente dar sequência. O grande Alex está aqui com a gente. Boa tarde, meu irmão. Então, muito bem. Só relembrando, no verso 9 do capítulo 14 de Apocalipse, boa tarde, Érica. A gente já leu esse verso, vocês estão vendo apenas um trechinho dele aqui na tela, no Google Meet. Ele diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, e aí a gente interrompe a leitura, porque o nosso objetivo ele foi entender o que significa adorar a besta. Adorar a besta, nós já estudamos. Estamos procurando entender o que significa a imagem da besta. Boa tarde, Sani. Tá certo? O nosso objetivo, então, é arrumar elementos que nos permitam concluir o significado da imagem à besta. Tá joia? Muito bem. E o que foi que a gente já estudou? Nós já estudamos que essa besta, não é aquela besta que emerge do mar. Tá? E aqui vocês estão vendo um símbolo, uma figurinha que simboliza essa besta. Ela já foi identificada com um chifre pequeno lá de Daniel capítulo 7, o qual é um símbolo do início do catolicismo romano, do papado, e suas crenças assim, bem diferentes do que Deus revela na Bíblia. E aí eu abro um parênteses. Os irmãos católicos, vejam, é claro que o catolicismo ele ensina também crenças que são bíblicas e que são legítimas, mas a Bíblia se refere àquelas crenças que não são legítimas, aquelas crenças que foram construídas, inventadas pelos homens e que desviam as pessoas das verdades que foram reveladas por Deus aos seus profetas. Tá certo? Muito bem. Há um costume blasfemo, não é, do papado em obscurecer o ministério de Jesus lá no santuário celestial, porque como as imagens que a gente está vendo aqui pelo Google Meet, pessoal, e a gente já estudou, não é, anteriormente, Jesus está lá no céu julgando
intercedendo, salvando, purificando a sua igreja. Ou seja, as pessoas aqui da terra que o receberam como Deus, como Senhor, como Salvador. Muito bem. Sendo que aqui na terra há um sistema religioso paralelo que faz com que as pessoas se esqueçam disso, porque esse sistema religioso, e aí a gente percebe que o Apocalipse o chama de uma besta que emerge do mar, ou seja, é popular, e já perseguiu muita gente que discordou dele, já matou, destruiu, chamou de hereges, colocou na estaca. Esse sistema religioso é exatamente o papado, não é? Ele obscurece o sistema de Jesus ao estabelecer o seu próprio sistema, com intercessão de santos, não é? Com uma missa, com perdão de pecados, com títulos como a infalibilidade do Papa, e etc, etc. E mais um fato, foi o papado que alterou os 10 mandamentos. Veja, a única instituição humana aqui da terra que teve a ousadia de mexer na lei que o próprio Deus legislou, construiu, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela editou, ela alterou, ela colocou sobre si essa prerrogativa que só Deus, como legislador, como grande senhor da lei, teria, não é, a condições de fazer, tá certo? Muito bem. Aí nós já vimos também que o dragão, através dessa instituição, não é? Na verdade, por meio da besta que emerge do abismo, a gente estudou isso na semana passada, nós vimos como a França e a sua revolução, que tinha ali um viés ateu, um viés deísta. O que é o deísmo? O deísmo, ele acredita que Deus existe, mas que Deus é distante, que ele não se importa com as relações humanas, as relações dos homens com o planeta, com a natureza. Deus criou e deixou acontecer, né? Eles acreditam num Deus que é como um relojoeiro, que deu a corda no relógio e deixou o relógio, tá certo, como uma máquina autossuficiente. Boa tarde, Nando. Tá certo? Então, a Revolução Francesa, ela cumpriu a Apocalipse capítulo 11, verso 7. Por quê? Porque ela veio, ela além de tentar fazer aquilo que o papado já vinha fazendo, destruir a Bíblia, aprisionar a Bíblia, ela também golpeou o papado, porque como a gente viu, a Igreja Católica, ela perdeu grande parte da sua supremacia global, tá certo? O general Berthier, ali na França, ele foi até Roma e ele capturou o Papa Pio VI. Isso nunca tinha acontecido, imagina, não é? Um general interferir no grande império romano cristão, no grande império papal. Mas foi isso que aconteceu. E a Bíblia, ela se refere a esse acontecimento como a besta sofrendo, não é, um golpe em uma das suas cabeças. Boa tarde, Juninho. Tá joia? E a gente também já estudou que esse mesmo dragão, ou seja, Satanás, ele levantará da terra uma besta da terra, que a gente viu que se encaixa muito bem com os Estados Unidos, onde esta nação irá erigir uma imagem à Igreja Católica. Um abraço, Juninho. Mas somente depois da cura do papado. E aí nós iremos, no estudo de hoje, nos debruçar sobre essa questão. O que seria a cura do papado? Como que a gente entende que o Império Papal, que hoje ele não mais interfere, na verdade já há algum tempo, né? Desde 1798, finalzinho ali dos anos 1800 ou do século
XVIII, não é? Do século XVIII, que o papado ele não interferiu mais nas nações, nas suas questões políticas. Mas já faz algumas décadas que o papado novamente ele está crescendo, ele está sendo curado. E quando a gente entender a cura do papado, boa tarde, João Vitor, aqui com a gente também. O que é que vai acontecer? Então os Estados Unidos eles vão erigir essa imagem ao papado e vão fazer com que toda a terra, aqueles que não escolherem a criatura em lugar do Criador, tá certo? Então os Estados Unidos, eles, depois que o papado se curar dessa ferida mortal, e ele vem se curando, os Estados Unidos então irão erigir uma imagem ao papado. Então no estudo de hoje, pessoal, nós iremos tentar entender o que significa essa cura do Império Católico Apostólico Romano e como essa cura ela tem influenciado nas igrejas evangélicas também, como essa cura ela tem influenciado nas políticas das nações e como essa cura ela vai permitir à Igreja Católica novamente ter o domínio de todas as nações. Na verdade, nós vamos ler profecias que dizem que os governantes eles vão entregar a autoridade dos seus governos para a Igreja Católica Apostólica Romana. E nós poderemos nos perguntar, mas e as igrejas evangélicas? Elas não vão se opor? Eu tenho a impressão de que as igrejas evangélicas elas estarão de mãos dadas com a Igreja Católica. E ambas as dimensões cristãs, elas começarão a perseguir aqueles que não concordarem com esse falso cristianismo, esse cristianismo da terra, que não tem nada a ver com o reino de Jesus Cristo. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui no Google Meet, pessoal, a gente está apresentando Apocalipse capítulo 13. Nós iremos ler alguns versos. São textos que nós já lemos em estudos anteriores. Nós iremos reler esses textos, porque em seguida a gente vai, procurar se situar onde nós estamos no cronograma profético. Tá certo? Então vamos lá, eu vou convidar alguns dos colegas para que possam ler aqui para a gente. Alguns colegas chegaram, eu não os recebi, eles já entraram direto. Sejam bem-vindos, tá? Vamos lá, eu vou convidar algum colega aqui para ler os primeiros 4 versículos de Apocalipse 13, tá certo? Temos aqui 2 divisões, 2 colunas, os primeiros 4 versículos, que se referem à besta que emerge do mar, e na outra coluna nós temos os versos do 11 até o 14, que se referem à besta que emergem da terra. Então estaremos vendo 2 impérios refletidos aqui na profecia apocalíptica, o império papal e o futuro império dos Estados Unidos. Tá certo? Quem poderia ler para a gente? Vamos lá, pessoal. Quem vai ser o primeiro? É Apocalipse 13, quanto é isso? Primeiro dos versos 1 até o 4. Então vamos lá. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo:
quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Joia, a amiga Claudineide leu para a gente Apocalipse 13, do 1 ao 4. Só alguns apontamentos, deixa eu só sublinhar algumas passagens. Aqueles que estão acompanhando os estudos sabem que a gente já trabalhou bastante esses 4 primeiros versículos, tá certo? Então, nos estudos anteriores, nós já escavamos bastante Apocalipse 13, os primeiros 4 versículos. Eu só quero pegar alguns elementos que nós iremos trabalhar bastante mais adiante. Primeiro deles, nós vimos que o Império Romano, ele, por meio de Constantino, cedeu a sua autoridade à Igreja Católica. Muito bem, a Igreja Católica, que foi observada pelo profeta Daniel lá no capítulo 7, como um pequeno chifre, ela se tornaria essa besta aí com 7 cabeças e 10 chifres. Tá certo? Ou seja, um animal feroz que devora aqueles que não compactuam com a sua visão de cristianismo. Tá? E aí eu faço uma observação, pessoal, que é a seguinte: quando a Bíblia ela trabalha esses assuntos, é importante a gente perceber que ela não está dizendo, não é, que os irmãos católicos eles são maus. Nem mesmo ela está dizendo que o papado, quando ele perseguia, quando ele matava, ele fazia isso ciente de que ele estava sendo usado pelo dragão. Mas observe como a gente vê aqui no verso 2, foi exatamente isso que aconteceu. O dragão, que tanto se refere ao Império Romano, como se refere ao anjo caído, ao chefe dos anjos caídos, ao pai da mentira, não é? Aquele que criou o mal, Satanás, ele colocou a sua autoridade, o seu poder sobre Roma cristã. Mas observe, os papas, eles não faziam isso, não dizendo eu estou cheio de Satanás, eu estou cheio do demônio. Não, eles diziam em nome de Jesus Cristo. Percebe? Ou seja, a Bíblia nos faz raciocinar profundamente da seguinte maneira: ora, se quem faz o bem diz que está fazendo em nome de Jesus Cristo, e se quem faz o mal também professa estar fazendo o mal em nome de Jesus Cristo, a gente vai acreditar em quem? Então, é uma oportunidade para a gente fazer uma autocrítica, uma autoanálise, uma reflexão. Por quê? Porque nós podemos também ser usados pelo dragão enquanto achamos que nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Só há segurança quando a gente está realmente seguindo aquilo que Deus revelou através dos profetas. Quando a gente segue os dogmas da igreja, quando a gente segue as crenças pessoais, as crenças herdadas por painho, por maninha, por voinho, por voinha, veja, a gente não tem segurança. Agora, quando a gente está em Cristo, o que significa estar em Cristo? Significa estar na videira, produzindo os frutos, não é? Se alimentando daquilo que Ele colocou para a gente como alimento, que é o que está revelado pelos profetas. Aí sim, ainda que a gente se desvie, Deus ele vai perceber o nosso interesse e Ele vai colocar a gente de novo no trilho. Então, só chamando a atenção para os colegas nesse sentido, tá certo? As pessoas que fazem o mal, em nome de Deus, elas acham que estão fazendo o bem. Elas não dizem, eu estou endemoniado, o dragão está me possuindo. Não. Elas creem, psicologicamente, elas têm convicção de que estão obedecendo aos mandamentos de Deus, de que estão sendo enviadas por Deus. Mas observem, há uma diferença aqui em Apocalipse 13 entre o dragão e o cordeiro. O cordeiro, ele traz aquela imagem de um animal dócil, de um animal manso,
assim como Jesus Cristo, de fato, ele é em seu caráter manso. Ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Então, quem está em Cristo também vai manifestar as virtudes dele. Por outro lado, ainda que eu professe estar em Cristo, mas se as minhas atitudes mais se parecem com as do dragão, boa tarde, Edinaldo, tudo jóia, campeão? Então, por mais que da minha boca eu diga, não, eu faço isso em nome de Jesus, mas se o meu comportamento ele não é humilde, ele não é manso, então, na verdade, eu estou sendo mais um instrumento, do dragão. Então, fica aqui a reflexão, tá certo, pessoal? Muito bem. E aí nós vimos que a Igreja Católica, ela se expandiu desde o ano 538 até o ano 1798. Letícia, boa tarde, Letícia. A Igreja, ela dominou o planeta Terra. Se a gente estudar a história, a gente vai perceber que desde o primeiro Papa, o Papa Leão, possivelmente, até o Papa Pio VI, a Igreja Católica, ela de fato era um império romano na Terra. Tá certo? Boa tarde, Letícia. E o que foi que essa igreja fez? Ela fez algumas coisas que ela não tem muita alegria em relembrar. A Igreja Católica, ela escondeu a Bíblia das pessoas. A Igreja Católica expôs as suas próprias crenças, construía as crenças, dizia que era Deus que estava mandando, mas na verdade a Igreja Católica que confeccionava as suas próprias crenças. E a Bíblia, ela chama isso de blasfêmia, não é? Por quê? Porque, como nós vimos, a Igreja ensinou que ela tinha autoridade para perdoar pecados. Deus, ele nunca conferiu essa prerrogativa a pessoas que precisam ser salvas, a pecadores. Não. Licença. E aí, esse período, quem estuda a história vai perceber que é o período conhecido como a Idade das Trevas. Não é uma invencionista, interpretação bíblica. Na história, quem acompanha a história juntamente com a Bíblia vai perceber que houve esse período, de 538 até 1798, onde era conhecido na história como a Idade das Trevas, onde o conhecimento bíblico ele era restrito somente à igreja. E a igreja dominante da época era a Igreja Católica. Entendeu? E aí é por esse motivo que era conhecido como a Idade das Trevas, era onde era tudo feito em latim, para que as pessoas, de certa forma, não tivessem acesso às Escrituras e não conhecessem as verdades que iriam contrapor com os ensinamentos que eles estavam dando. É verdade. Importante a participação da minha esposa. A Andréia, ela associou, verdade, a Bíblia e a história estão ligadas. Isso é verdade. A gente já viu em estudos anteriores, Andréia, como a Bíblia, ela é o motivo de a gente hoje ser uma humanidade, digamos assim, mais civilizada, não é? Entre aspas, porque existem acontecimentos como, por exemplo, dessa semana, da garotinha lá do Espírito Santo, que a gente se questiona se somos civilizados, né? Mas graças à Bíblia a coisa não é pior, não é? Então a Bíblia, ela criou a revolução científica, a Bíblia, ela faz com que as informações elas circulem com rapidez, mas infelizmente Satanás também tem usado a Bíblia para tentar, denegrir a palavra de Deus e passar essa imagem errada da Bíblia para as pessoas. Boa tarde, Kilma. Tá certo? Muito bem. Então, continuando. Depois desses 1260 anos, como profetizados lá em Apocalipse capítulo 11, o verso 2, lá é mencionado 42 meses, e a gente já viu que esse período profético, matematicamente, 42 meses vezes 30, corresponde a 1260 dias.
transformados em anos, nós temos aí 1260 anos, então de 538 a 1798, o Império Papal, ele trouxe, como a minha esposa comentou, essa nuvem escura sobre a humanidade. Mas aí veio a França e a Revolução Francesa e, feriu a cabeça papal. E desde então, o papado, ele perdeu... deixa eu receber aqui, deve ser a Josi, não é? Boa tarde, Josi. Boa tarde, Joia. O papado, ele perdeu a sua supremacia sobre os países, porque os países começaram a perceber, puxa vida, a França teve essa coragem, nós também vamos limitar aqui a atuação do papado. Lá na Itália, o papado perdeu os estados papais, ele tinha territórios, ele tinha realmente, era como um império romano, ele tinha uma geografia, uma geopolítica, mas isso tudo, a Revolução Francesa, ela tirou do papado. Mas, como nós estamos estudando, isso Deus ele anteviu e disse, olha, isso vai ser curado. O papado ele voltará a ter influência sobre a terra. E olha como o João coloca isso no capítulo 13. Ele diz no verso 4, no finalzinho do verso 3, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha que advertência, não é, pessoal? A gente percebe que Jesus ele faz um convite, né? Ele diz, vinde a mim, e a gente deve seguir a Jesus Cristo. E ele diz, olha, quem quiser me seguir deve se negar, deve tomar a sua cruz e me seguir. Mas a Bíblia diz que a besta também ela tem seus discípulos, né? Esse império ele voltará a ter as pessoas seguindo a ele. Olha que coisa. E no verso 4, e adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Já pensou a gente ser encontrado adorando o anjo mau, achando que por estarmos matriculados em nossas igrejas, isso é suficiente? Então fica aqui uma outra advertência. Não é? O dragão ele não precisa fazer com que você saia da sua igreja para segui-lo. Olha que coisa, não é? As pessoas podem seguir o dragão mesmo em suas igrejas. E na verdade é isso que ele quer. Jesus, no capítulo 13 de Mateus, ele advertiu com relação ao joio. E ele disse, olha, trigo e joio, é necessário que eles cresçam juntos. Mas eu não preciso ser joio. Você não precisa ser joio. Não é? Nós devemos ser trigo. Mas o trigo, ele é símbolo daqueles que obedecem a Deus. Por outro lado, o joio tem como marca a rebeldia, mas não uma rebeldia assim de punk, de rock, não, uma rebeldia no sentido, eu sou cristão, mas eu não preciso obedecer a Deus. Eu sou cristão, mas a minha igreja diz que os 10 mandamentos passaram, então eu vou seguir a minha igreja. Opa, então você está seguindo a besta, você não está seguindo a Jesus Cristo, entende? Você está seguindo aqueles instrumentos que o dragão usa para afastar as pessoas de Jesus Cristo. Você não está seguindo a Jesus Cristo. E quando a Bíblia diz que as pessoas que seguem a besta, na verdade, estarão adorando o dragão, isso é uma advertência muito forte, que aqueles que querem adorar a Deus, eles devem se preocupar com isso. Os que não se preocupam, deixa eu dizer uma coisa para vocês, aqueles que não se preocupam com esses assuntos serão presas fáceis. Não é? Por quê? Porque eles vão deixar a coisa caminhar e quando eles menos esperarem, eles já estarão do lado desse império que massacra, que persegue aqueles que discordam dele e perseguindo e concordando com as perseguições, com a tortura e com a prisão e até a morte daqueles que forem dissidentes do Império Papal. Mas é claro, e aí a gente relembra aos colegas, são profecias que estão se cumprindo, mas ainda não se cumpriram. O papado ele ainda não tem toda a soberania que ele tinha antes. Observe, quando é que ele vai ter? Quando é que as pessoas vão adorar o dragão por estarem adorando a besta? Vamos agora à leitura de Apocalipse
13, os versinhos do 11 ao 14. A gente vai ver que primeiro os Estados Unidos, eles vão também ter uma grande influência, mais do que já possuem atualmente, sobre o planeta Terra. E aí eu quero convidar mais algum colega para que leiam do verso 11 até o verso 14. Está aí na tela de vocês, mas vocês podem também abrir a Bíblia e folhear com a gente. Aqui no Instagram, Apocalipse 13, os versos do 11 até o 14. Vamos à leitura? Jóia, vamos lá. Ok. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Jóia. Nosso amigão Evaldo participando aqui com a gente. Maravilha. Pessoal, também nós já estudamos em algum episódio anterior como os Estados Unidos eles vão cumprir essa profecia. A profecia, ela realmente parece falar dos Estados Unidos, como a gente viu, porque os Estados Unidos eles são historicamente uma nação protestante. Olha, até alguns anos atrás, para ser mais específico, até a década de 1940, 1950, havia inclusive um movimento fortíssimo anticatolicismo nos Estados Unidos. Os políticos não eram católicos, eles eram protestantes, não é? Não havia nem embaixador lá no Vaticano, porque os Estados Unidos não reconheciam o Vaticano como um país, como não é um poder político. Mas aí, olha só, aí a gente vê na história que lá na Itália, o primeiro-ministro do rei Vítor Emanuel, olha o nome do rei, Vítor Emanuel, o primeiro-ministro desse rei lá na Itália, na década de 1930, esse camarada se chamava Benito Mussolini, que ficou mais conhecido como o grande fascista, não é? E que inclusive hoje em dia aqui no Brasil esse termo está em voga, não é? O pessoal tenta colar no atual presidente do Brasil o termo fascista e tenta também colar naqueles que o apoiam o adjetivo fascistas. Vejam só, como a gente havia visto, a França ela fez uma ferida mortal no papado. O papado perdeu seu poder político. Mas Benito Mussolini, em 1929, olha o que ele fez. Ele começou a fazer um grande movimento nacionalista, exaltando o seu país, e ele criou um totalitarismo, uma ditadura. Aqueles que discordavam de Mussolini, e ele recebeu toda a chancela do rei, ele perseguia e matava. O fascismo, ele se parecia muito com o comunismo. É isso que as pessoas se esquecem de dizer, inclusive os estudantes, não é? A Vivian, aqui no Instagram, só um momentinho, pessoal, ela está fazendo uma pergunta interessante. Boa tarde, terá uma igreja que não irá se juntar à besta? Excelente a sua pergunta. O Apocalipse ele responde, viu, Vivian? Leia, por favor, na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12, o verso 17, e Apocalipse 14, o verso 12. Ali fala das pessoas que vão se recusar seguir a besta por guardarem os mandamentos de Deus, por perseverarem na fé de Jesus, e não numa fé manipulada
pela Igreja Católica e pela Igreja Evangélica. E aí eu quero mostrar para vocês, com esse estudo e principalmente com os posteriores, como os evangélicos, eles são retratados pelo Apocalipse como as filhas da mãe, onde a mãe é aquela mulher chamada de Babilônia, que estará em breve montada na besta, que hoje é a Igreja Católica. Mas Apocalipse 17 ele separa a Babilônia da besta e depois une, e isso tem um significado muito importante para a gente compreender. Tá certo, Vivian? Muito bem. Retornando, então o que é que acontece? O comunismo, ele é um movimento ateu, mas ele é um movimento que agiganta o Estado. O Estado é supremo. O fascismo também, é bem verdade que o fascismo estava muito aliado à Igreja Católica. E aí o pessoal olha para o presidente Jair Bolsonaro e diz: ele é fascista porque ele é cristão. Mas não tem nada a ver. Jair Bolsonaro é um camarada que está desestatizando, privatizando, o que não é ruim não, é muito bom para a economia, não é? Mas política à parte, embora que assim, viu, pessoal, é importante a gente perceber, a Bíblia, ela faz com que a gente estude a história, e a história faz com que a gente também tenha um olhar para a política, um olhar, digamos assim, mais especializado. Não um olhar de torcedor, eu prefiro aquele político A, eu prefiro aquele político B. Não, isso é um olhar apaixonado, destituído de conhecimento. Mas a Bíblia, ela permite com que a gente olhe para a história e, em vez de pender para as paixões, para os gostos, a gente trabalhe com os fatos. Muito bem. Em 1929, Mussolini, o fascista, o que foi que ele fez? Ele se aliou à Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa, que estava ali fraquinho, Mussolini assinou o Tratado de Latrão, que era um palácio, né? E ali no Palácio de Latrão ele assinou e devolveu ao papado as terras que a Itália havia confiscado. E mais, deu o Vaticano de presente para o papado. Olha que coisa interessante. Em 1929, viu? Boa tarde, Paula, e a Claudeane está aqui com a gente também. Então vejam só, o que é que acontece? A partir da união desse fascismo com o catolicismo, não é? E para vocês terem uma ideia, o Papa da época, deixa eu ver se eu tenho o nome dele anotado aqui, porque se alguém depois quiser conferir, vocês terão referências. O Papa da época, na verdade, era um cardeal, já que não havia um Papa. O cardeal Gasparri, ele chamou Mussolini, que era um ditador, não é? Ele o chamou de homem enviado pela providência. Veja, isso é história. Isso não é invenção de protestante contra católico. Não, isso é história. Mas antes de a história acontecer, a palavra de Deus ela já havia predito. Deus já havia mostrado isso para os profetas. Muito bem. O que é que acontece? O cardeal, ele recebeu o Vaticano de presente, ele saiu de Roma, não é? Na verdade, ele não tinha nenhum território, ele ganhou o Vaticano no meio de Roma. E aí o que é que acontece? Ele começou a restaurar o seu poderio político. Ou seja, aquela ferida que a Revolução Francesa havia ocasionado, boa tarde, Micael, aos poucos Mussolini, um fascista, que estava aí de mãos dadas com o catolicismo, diferente do que vemos aqui no Brasil. O atual presidente ele não está de mãos dadas com uma religião específica, ele é cristão, ou seja, ele apoia o cristianismo evangélico, apoia o cristianismo católico, não é? Mas ele não está associado, ele não confere poder, autoridade civil
a uma religião em particular. Então, tentar colar o fascismo no atual presidente, isso é falta de conhecimento ou, na verdade, um atentado à história, né? uma tentativa de fazer as pessoas acreditarem numa mentira. Pois bem, os Estados Unidos, eles se recusaram a concordar com Mussolini. Na verdade, os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, destruíram ali Mussolini. Mas aí, o que é que acontece? A autoridade de Roma, a autoridade do Vaticano já estava restituída. E desde essa data, o papado ele tem voltado a crescer. Desde essa data, como a Bíblia diz, a ferida mortal está sendo curada. E os Estados Unidos, essa besta que parece cordeiro, mas fala como dragão, ele tem ajudado. Por quê? Porque em seguida os Estados Unidos enviaram para ali um embaixador, e hoje em dia existem muitos políticos nos Estados Unidos, senadores, ministros da Suprema Corte que são o quê? Que são católicos. Ou seja, o palco está sendo criado para o cumprimento dessas profecias. E, de fato, em breve, Estados Unidos e papado estarão de mãos dadas. E o que é que vai acontecer? O irmão Evaldo, ele leu para a gente. Acontecerá algumas coisas esquisitas, sobrenaturais, grandes sinais, Os Estados Unidos, que são conhecidos também na profecia bíblica como falso profeta, porque, veja, ele fala como dragão, mas faz sinais como profeta. Então, haverá um falso pentecostalismo nos Estados Unidos, com o contexto de milagres, de sinais, para enganar as pessoas que não se interessaram em estudar a Bíblia, para dizer, olha, está vendo que nós estamos sendo levantados por Deus? Está vendo que essa união entre Estados Unidos e papado, ela é apoiada por Deus? Olha aqui os milagres. E aqueles que, assim, forem como Tomé, irem assim na onda do ver e não daquilo que a palavra de Deus coloca para a gente crer, eles vão ser presas fáceis, porque eles vão dizer, graças a Deus, eu estou vendo fogo caindo do céu, então isso é de Deus. Mas será que é assim? Veja, desde Eva, Satanás usou sinais, ele usou serpente, e aí a gente percebe como a humanidade ela se deixa levar por sinais quando ela não está firmada na revelação profética, quando ela desconhece a Bíblia. E aí fica a pergunta, as pessoas elas conhecem a Bíblia? Os evangélicos conhecem a Bíblia? Os católicos conhecem a Bíblia? Entende? Eu tenho a impressão de que cada vez menos as pessoas elas conhecem a Bíblia. E quando eu digo as pessoas, não são os ateus, são os que se auto-intitulam cristãos. Hoje, cristianismo, e já faz algum tempo, tem a ver com eu tenho uma matrícula numa igreja, então eu sou cristão. Mas essa nunca foi a definição de cristianismo na Bíblia, não é? João capítulo 17, verso 3, João ele coloca ali uma bela definição de cristianismo: conhecer, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus, aquele a quem enviaste. Isso é o cristianismo, isso é a vida eterna. João ele conclui. Então observem como nós temos aí, o fogo e a lenha, como tudo isso está sendo muito bem. Boa tarde, Mônica aqui com a gente, arquitetado pelo dragão, usando não apenas mas vários instrumentos, e inclusive a desobediência do povo cristão, porque se o povo cristão fosse cristão de verdade, conhecesse ao Deus que ele professa adorar, meus amigos, nunca que Satanás ele conseguiria fazer essas armações. Mas existe um remanescente, olha que coisa, apesar
de todo esse cenário, aí a Nicole, boa tarde Nicole, Nicole é a amiguinha da Eva, apesar de todo esse cenário, a Bíblia ela diz que algumas pessoas irão se recusar a adorar a besta, seguir o dragão, entende? Então a gente está estudando a Bíblia para que Deus em sua misericórdia nos coloque entre esses remanescentes, porque senão, meus amigos, olha o que a profecia diz, não é? A profecia diz que toda a terra se maravilhou. Já pensou? É algo muito geral, mas a gente também vai estudar de que há um pequeno grupo de pessoas, infelizmente, não é uma igreja inteira, não é uma denominação inteira, pelo visto, mas são pessoas, indivíduos espalhados pela terra, que se recusam a cumprir negativamente essa profecia, eles vão cumpri-la positivamente. Boa tarde, Izzy. Muito bem, estudamos a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, tá certo? A gente viu aqui no finalzinho do verso 14, a besta que emerge da terra, os Estados Unidos, num futuro muito breve, além de fazer descer sinal do céu, além de fazer descer fogo do céu, ir a seduzir os que habitam sobre a terra por causa desses sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Olha a ligação, olha a associação entre, não é, catolicismo e os Estados Unidos, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Muito bem, então nós estamos nesse período, olha só, e aí eu estou colocando aqui para os colegas do Google Meet mais um slide. Onde nós estamos nesse cronograma profético? Em 1798, a Igreja Católica Apostólica Romana recebeu uma ferida mortal. Nós estamos em 2020, percebe? Apenas 202 anos, um pouco mais que 200 anos, eu quero dizer, à frente desse evento. Mas observe, nós estamos presenciando, não é, a cura da besta que emerge do mar. Em seguida, o que é que acontecerá? A besta que surge da terra, os Estados Unidos da América, eles cumprirão aquilo que a gente acabou de ler. Eles irão erigir uma imagem, as pessoas elas vão adorar essa imagem, não é? Achando que estão fazendo aí a vontade de Deus, mas como? Se elas não sabem nem o que é a vontade de Deus, elas não se interessam, percebe? E é por isso que nós precisamos ser cristãos interessados. Porque vejam, quanto mais interesse... É por isso que Deus precisa de Ananias, Misael e Azarias. Da mesma forma que Nabucodonosor erigiu a imagem e exigiu que todos adorassem, tanto a nação dele como aqueles que estavam lá como escravos, não faziam parte do povo dele, mas estavam como escravos lá. Ele exigiu que todos adorassem, não é? E todos adoraram, inclusive outros escravos, que não eram da nação de Nabucodonosor, eram da nação de Israel, professavam adorar o Deus verdadeiro, estavam lá na nação, adoraram. Os únicos que não adoraram foi o remanescente, Ananias, Misael e Azarias. Perfeito, é exatamente isso. É exatamente isso. Aliás, nós iremos ver, não é, como essa ideia de imagem que aparece ali no capítulo 13 de Apocalipse, ela também vem de Daniel, como a minha esposa colocou, lá do capítulo 3, essa história onde um poder político, no caso Nabucodonosor da Babilônia, erigiu uma imagem de si mesmo e obrigou as pessoas a praticarem essa idolatria, mas um remanescente se recusou a fazer isso. Já já chegaremos, não é nessa fase aqui no planeta Terra, viu pessoal? Já já esse acontecimento histórico, que também é uma profecia, ele se repetirá. E a pergunta é, não é? Nós estaremos de que lado? Tá certo? Nós estamos aqui em 2020. A besta está se curando. E já já os Estados Unidos ele vai cumprir Apocalipse 13 e erigir uma imagem ao papado.
As pessoas que não têm interesse pela palavra de Deus, mesmo se dizendo cristãs, serão presa fácil, mas o remanescente vai se recusar, e eles também serão castigados e perseguidos. Mas nesse período da imagem, a pedra, lá de Daniel capítulo 2, que representa o reino de Jesus, não a igreja. A gente viu como não é o bispo, me fugiu o nome dele agora, rapaz, aquele padre Agostinho, quase ia me fugindo, mas consegui alcançar. Como o padre Agostinho, não é? Ele ensinou, e hoje os católicos que estudam, não é? Eles creem que a igreja deles é essa pedra que deve destruir todos os reinos e prevalecer sobre eles, mas na verdade o profeta Daniel, ele deixa claro que essa pedra é o reino de Jesus Cristo, é a vinda de Jesus Cristo, tá certo? E isso já vai acontecer. Muito bem. A partir de agora, nós já vamos para a segunda metade do nosso estudo de hoje. Nós iremos ver o papado se curar, sendo que na versão do capítulo 17 de Apocalipse, que também é um capítulo maravilhoso, embora bastante complexo em sua simbologia. Mas a gente vai tentar devagarzinho fazer essa comparação com o capítulo 13, extrair algumas lições para depois termos aí condições de entender como os irmãos evangélicos, eles serão essa imagem do papado. O que o papado faz, os irmãos evangélicos, as igrejas evangélicas, elas farão. O papado perseguirá, os evangélicos perseguirão. Eles serão uma imagem da Igreja Católica Apostólica Romana, cumprindo também o que está escrito na profecia de Apocalipse 17. Então vamos lá, sem mais demoras, vamos iniciar a leitura do capítulo 17. Lembrando que alguns desses textos, alguns desses versos, a gente já abordou em estudos anteriores. Então, para a gente se detalhar, por exemplo, de repente a gente não conseguirá, porque não é o objetivo de hoje, se detalhar em todos os textos, mas alguns deles a gente já se detalhou em estudos anteriores. Então, depois é só voltar lá ao estudo, assistir, para que você tenha uma compreensão mais abrangente do detalhe que você de repente precise, tá? Então vamos lá. Quem vai ler para a gente os primeiros 6 versículos de Apocalipse 17? Posso ler? Por favor. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei com grande espanto. Joia, a amiga Claudineide leu para a gente Apocalipse 17, os primeiros 6 versículos. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos tentar, separar o que dessa profecia, o que disso que João recebeu já se cumpriu e aquilo que ainda vai se cumprir. Tá certo?
para em seguida a gente continuar a leitura do capítulo 17 e começarmos a comparar. Eita, olha, veja como Apocalipse 17 repete alguns dados que já foram dados, que já foram mencionados lá no capítulo 13. Tá bom? E aí a gente vai ganhar nova luz, ganhar mais informações a respeito daqueles dados lá de Apocalipse 13. Tá legal. Primeiro, olha que coisa curiosa. João, ele afirma que quem trouxe para ele essas informações, essa visão, não é? Quem conversou com ele nessa visão foi quem? Foi um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Se você voltar para o capítulo 16 de Apocalipse, você vai perceber que ali Deus está derramando as 7 taças sobre os que adoram ou irão adorar a besta, a sua imagem, tá certo? Receberão a sua marca sobre a fronte, sobre a mão direita. Essas pessoas aqui vão participar dessas taças, que são juízos. É como um pai que castiga, é como um juiz que sentencia e aprisiona o criminoso. É essa cena do capítulo 16. E um desses anjos é que chega para João e diz assim: olha, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Uau! Aqui nós vemos o seguinte: nós somos lembrados de que Jesus Cristo está julgando lá no céu. Aqui nós somos lembrados de que desde 1844, tá certo? Há mais de 170 anos, Jesus Cristo ele está julgando. O grande conflito está perto de concluir, de ser terminado. Inclusive, não é? As vítimas desses animais, as vítimas do dragão, as vítimas da besta que emerge da água, as vítimas da besta que emerge da terra, esses predadores de filhos de Deus, eles estão sendo julgados. Mas observem, aqui no capítulo 17, João ele faz uma separação. Ele primeiro fala da grande meretriz, se referindo ao seguinte, pessoal, ele faz uma separação. Aqui não está falando mais da besta que emerge da água, aqui está falando da meretriz. Ela está sentada sobre as águas. Aqui no capítulo 17, o anjo ele diz: olha, essa meretriz ela será julgada, ela está sendo julgada e ela será sentenciada. E olha o que vai acontecer com ela. Olha a condenação dessa grande meretriz. Mas quem é essa grande meretriz? Aqui Deus ele faz uma separação. Ele mostra novamente uma mulher desleal, que a gente também já estudou em episódios anteriores. A mulher meretriz é aquela que professa estar casada com Deus, é aquela igreja que professa lealdade a Deus, mas na verdade ela o trai. Ela o trai exatamente construindo as suas próprias crenças, desobedecendo aos mandamentos de Deus. Essa é a grande meretriz. E observe que muita gente está matriculado nessa grande meretriz porque ela está sentada sobre muitas águas. Não são águas, são muitas águas. E aí vem um dado interessante. Os reis da terra se prostituíram com essa mulher. Ela professa ser mulher de Deus, casada com Jesus Cristo. Ela professa ser a noiva, a esposa de Jesus Cristo. Mas na verdade ela traz Jesus Cristo e ainda não usa os reis da terra, o poder político, boa tarde Alisson, nessa prostituição. Tá certo? Ou seja, Jesus Cristo ele deixou claro que o reino dele não era desse mundo. Essa ideia de que evangélicos, católicos devem impor a sua visão sobre as muitas visões, essa visão de que os cristãos têm que combater o comunismo, não é? A igreja ela deve combater os sistemas ateus. Veja, isso não é bíblico. O reino de Jesus Cristo não é desse mundo. A gente não é chamado
para ser cruzado, não é? Como os soldados das cruzadas que eram alistados pela Igreja Católica para lutar em nome de Jesus, mas que na verdade não era em nome de Jesus, aquilo era uma guerra política. Boa tarde, Igor, tá certo? Ali era uma guerra política. As cruzadas não tem nada de guerra em nome de Deus, de guerra santa. Aquilo era política para tomar mais território, não é? Para a igreja, entende? Então hoje em dia há essa visão aqui no Brasil. O pessoal que apoia o atual presidente, eles têm essa visão que não é uma visão correta. Precisamos apoiar o presidente. Boa tarde, Igor. Por quê? Porque senão o comunismo vai tomar o Brasil. Olha, veja, é verdade, o comunismo, a gente viu, ele está representado por aquela besta do abismo. O comunismo vem de Satanás. Mas essa ideia de tomar o planeta Terra para Jesus... Boa tarde, Tânia. Ela também vem do dragão, percebe? O dragão, ele se utiliza de várias ideologias para tomar o planeta Terra, ou seja, para desviar as pessoas. Então, a gente não tem que apoiar política para que a política ela seja de acordo com o que a gente pensa. Não, a gente tem que levar a mensagem do Evangelho e as pessoas que escolham. Boa tarde, Tânia. As pessoas que escolham, mas a religião cristã se juntar a um presidente para que o país se torne cristão, isso é cumprir o plano de Satanás, o plano do dragão. Não tem nada a ver com pregar o Evangelho. É a besta que pensa assim, que recebeu o mesmo raciocínio, a mesma psicologia, a mesma autoridade do dragão. Tá certo? Então, esses governantes, eles fazem parte desse adultério espiritual com essa igreja prostituta. E mais, eles embebedaram os que habitam na terra por 1260 anos, de 538 até 1798, isso se cumpriu. Pessoas foram seguidas e mortas. A igreja, ela também era um império político. Ela mandava e desmandava, ela instituía reis e ela destituía reis. Mas nada disso era plano de Deus. O resultado, como já foi mencionado por minha esposa, foram as trevas morais, as trevas científicas, as trevas intelectuais. Não é? Pouca ciência se avançou nesse período, pouca Bíblia se estudou nesse período. Claro, por quê? Porque o dragão estava tendo os seus planos cumpridos e não o Senhor Deus. Tá certo? Mas observe no verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Opa! Agora, não é? João, ele observa a mulher prostituta, a igreja devassa, a igreja que professa ser de Deus, mas que inventa as suas próprias crenças. Ela agora está sobre a besta, que antes foi usada para representar o papado. Ou seja, aqui nós temos o que nós iremos ler a partir do verso 7, a explicação que o próprio anjo dá a João. Aqui nós teremos o oitavo rei, o oitavo movimento levantado por Satanás, que irá lutar contra o Cordeiro, que estará voltando. Tá certo? Aqui nós estamos vendo o conglomerado, não é? A coalizão final, onde escancaradamente o falso cristianismo ele voltará a montar sobre os países e não é? Nós teremos um domínio rápido, não será algo que vai demorar anos, graças a Deus, mas apenas semanas, meses talvez, onde nós teremos o planeta Terra, não é, submetido a mais uma tirania papal e a exemplo do que foi na Idade Média, isso voltará a acontecer. E aí a gente vê alguns detalhes conhecidos, os nomes de blasfêmia, não é? Agora eu quero chamar a atenção dos colegas para esse detalhe aqui do verso 4, pessoal. Olha só. A mulher vestida de púrpura, a gente já estudou, não é? Lá em Isaías, no capítulo 1 de Isaías, o verso 18, essa cor escarlate, essa cor vermelha, essa cor de sangue, ela é um símbolo de pecado.
E vejam, tanto a besta, não é, quanto a mulher, ou seja, tanto o poder de Estado, o poder civil, quanto o poder religioso, eles perante Deus estão ali cobertos de escarlata, de vermelho, de pecado. Mas um detalhe curioso, ela também estava adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. De fato, é uma mulher rica, não é? A Igreja Católica, ela é uma igreja rica, tá certo? Infelizmente, a igreja evangélica, existem igrejas evangélicas que se tornaram verdadeiros impérios, comprando emissoras de televisão, inclusive, não é, concorrendo com a emissora que tem a hegemonia no Brasil, mas que graças a Deus está perdendo, não é? A Rede Globo está perdendo a sua influência sobre os brasileiros. A Rede Globo, ela já elegeu e ela está tentando deseleger presidentes aqui no Brasil, mas ela tem perdido a influência. Mas vejam, as religiões católica e evangélica, elas são muito bem representadas, porque elas são muito ricas, né? Elas têm aí muito dinheiro, e a gente sabe por quê? Porque as pessoas que não vão atrás de Bíblia, mas vão atrás de cura, de casamento reconstruído, vão atrás de emprego, elas fazem uma barganha usando o dízimo que deveria ser de Deus, mas elas entregam ali, não é, para pessoas que supostamente representam a Deus, fazem aquela troca, eles fazem que abençoam, elas fazem que são abençoadas, e essa é a religião cristã. Infelizmente, essa é a realidade para muitos cristãos hoje em dia. Mas eu quero chamar a atenção para as minhas colegas, as minhas irmãs. Será que essa mulher, será que esse símbolo, é claro que aqui nós temos uma linguagem simbólica, mas vamos retirar algumas lições. Será que esses trajes de púrpura, de escarlata, adornada ali com ouro, com pedras preciosas, será que, não é? Boa tarde, Alice com a gente aqui no Instagram. Será que esse perfil, essa imagem, ela combina com a pureza de caráter, ela combina com os mandamentos de Deus, com a temperança, com o estilo de vida saudável, com a simplicidade de uma mulher cristã? Fica a reflexão, tá certo, pessoal? Fica a reflexão para as mulheres e os homens também de Deus, para que a gente não se deixe levar pela vaidade que não reflete pureza, que não reflete conhecimento bíblico, mas reflete mundanismo, não é? Veja, mundanismo combina com esta mulher, que por sua vez representa a mulher que traz Jesus. Ela certamente não representa as mulheres que são servas fiéis do Senhor Jesus. Fica aqui a reflexão. E aí, a irmã Claudineide, ela leu para a gente, não é? Esse cálice que essa mulher ela tem na sua mão, transbordando abominações e imundícias da sua prostituição. Para a gente entender isso daqui, basta a gente voltar à segunda mensagem angélica. Nós já estudamos isso lá em Apocalipse capítulo 14, no verso 8. Se alguém perdeu, é só buscar o vídeo e assistir de novo. Tá certo? Na sua fronte, eu quero chamar atenção a esse detalhe, isso é um detalhe novo. Na fronte dessa mulher, ou seja, no caráter dela, é algo entranhado, é algo que não sai mais. Ela teve chance de não ser assim, mas agora faz parte da sua fronte, do seu caráter. Acha-se escrito essa inscrição: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vejam, se o problema fosse só a Igreja Católica, seria mais fácil de se resolver, mas o dragão, ele está se apossando de todas as igrejas. Vocês viram, há alguns minutos atrás, alguém no Instagram aqui perguntou: mas será que alguma igreja não vai adorar a besta? Veja, a gente precisa entender o significado de igreja na Bíblia, porque existe o significado que a gente está acostumado a entender, não é? Onde a gente confunde igreja com placa de igreja, com denominação cristã, e o significado bíblico de igreja, que são pessoas, entende? Então, sem dúvida,
existirão pessoas que não irão seguir a besta. Mas se existirão denominações, aí fica a pergunta por quê? Até porque a besta ela vai atropelar, ela vai fechar igrejas. As igrejas que tentarem, que ousarem discordar do sistema católico e do sistema evangélico, que nesse tempo da mulher sobre a besta será um bloco só, elas serão fechadas. Então não vai ter igreja que não vai seguir a besta, todas elas vão seguir, ou serão fechadas, entende? Só restarão as pessoas. E aí vem a questão, como que está a sua fé, como que está, não é, a sua comunhão com Jesus? Você depende de outras pessoas para que a sua fé esteja boa, para que a sua fé esteja saudável? Se sim, cuidado, está na hora de você amadurecer, de você ter essa independência espiritual. Não de se isolar das pessoas, claro que não. O cristão, ele é sal, ele tem que estar no meio da comida. Ele é fermento, ele tem que estar no meio da massa. Mas o que eu me refiro é o caráter cristão. A gente precisa saber ser cristão, seja dentro da igreja e principalmente fora dela. Não é? Porque caso contrário, quando fecharem as igrejas, quando a igreja católica, a igreja e as suas filhas, as meretrizes, né, a mãe das meretrizes e as meretrizes fecharem as igrejas que discordarem dela, aí você vai começar a concordar com a igreja católica, com as igrejas evangélicas, entende? Então, se você discordar, olha o que vai acontecer. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Esse é o passado e essa é a profecia para o futuro. Isso aconteceu e é isso que nos aguarda. E é por isso, meus amigos, que como a nossa vida correrá risco, que nós não podemos brincar hoje, que a gente não pode ser acomodado hoje, que a gente não pode ser mundano hoje. Por quê? Porque o que a gente for hoje não será muito diferente do que seremos quando essas profecias se cumprirem. Não haverá uma transformação. Você não vai se acordar e dizer, não, hoje eu vou ser cristão, se você não tem sido cristão. Precisamos aproveitar hoje, enquanto ainda temos a separação de igreja e Estado. Porque quando eles se juntarem, não vai dar tempo de a gente dizer, eita, agora eu vou começar a estudar a Bíblia porque o negócio está sério. As profecias de Apocalipse 13, 17 estão se cumprindo. Ou o seu caráter, ou você vai ter na sua fronte, assim como a Babilônia, ela terá na fronte dela esse caráter desleal, prostituto, adúltero, e os verdadeiros cristãos também terão na sua fronte a marca de Deus, a perseverança, os mandamentos, ou não vai dar para a gente mudar num piscar de olhos, tá certo? Vamos continuar e vamos concluir o nosso estudo de hoje, terminando a leitura de Apocalipse 17. Vamos lá. E aí eu quero convidar mais um colega aqui do Google Meet para ler com a gente, tá certo? Apocalipse capítulo 17. Agora alguém vai ler essa porção de versículos do 7 até o 15. Vamos lá. É verdade. A partir do versículo ao 8. A partir do 7, tá, Andréa? Desculpa. Tudo bem. Eu não sei se minha Bíblia condiz igual de vocês, mas eu vou ler, tá bom? Não tem problema, vai lá. Tá lá. E o anjo me diz, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que ele tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro
Pronto, até o verso 15. Então vamos lá, a Andréa leu do verso 7 até o verso 15, lá de Apocalipse 17, correto? Obrigada, viu, André, pela sua leitura. Muito bem, André. Por nada, que isso, eu que agradeço. Desculpe se eu não li direitinho. Que é isso, você leu muito Minha bem. filha, você é professora, leu direitinho sim. Deu sim. Joia, legal, André. Então vamos lá, vamos procurar entender alguns detalhes, tá certo? Daquilo que Andréa ela leu. O verso 7 é o início da explicação daquilo que a gente leu do verso 1 até o verso 6. A gente vê que no finalzinho do verso 6, quando João ele se depara com aquela cena da mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos mártires, ele ficou espantado, né? E não era para menos. Tá certo? Mas aí o anjo ele disse, oxe, não fique espantado, não fique admirado, João. Eu vou dizer para você o mistério da mulher e da besta. Ó, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Observe que o anjo ele ainda descreve, né? A besta leva a mulher. O Estado, não é? Ele estará sendo conduzido pela mulher, pela igreja que terá se afastado do cristianismo de Jesus Cristo. Certo? Eu estava me referindo, não é? A mulher, a igreja que professa o cristianismo de Jesus, mas na verdade ela é uma mulher infiel, ela é uma mulher prostituta. Essa mulher será essa religião que não estará sozinha, como uma mãe e as suas filhas, que estarão conduzindo o Estado, que estarão conduzindo os países, que estarão conduzindo as constituições de cada nação. Olha que tenebroso, né? Pois bem, aí no verso 8, o que é que acontece? Aparece aquele trocadilho que a gente estudou na semana passada. O anjo lhe diz, olha, a besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Se a gente se colocar, não é, na época em que estamos, depois do início do julgamento lá no Santuário Celestial, em 1844, no verso 8, a besta que viste era e não é. Ou seja, a Igreja Católica, a gente viu, ela foi simbolizada, ela foi apresentada por uma besta de 8 cabeças. A gente viu que essas cabeças, essas 7 cabeças, 5 são reis, 5 reis já não eles já passaram, eles já estão no passado. A gente observa isso lá no verso 9, no verso 10, não é? 5, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, ou seja, ela era um poder, não é, de perseguir, mas aparecerá, voltará a ser assim. Não é? E aí o anjo ele começa a explicar aquilo que a gente comentou no estudo passado. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Nós estamos aqui, deixa eu me achar. Nós estamos no verso 8, exatamente. Ó. Nesse finalzinho, aparece uma expressão, não foram escritos no livro na Bíblia, ou tiveram seus nomes riscados do livro da vida. A gente sabe, lá no primeiro versículo, não é?
nos primeiros versículos, a gente viu o anjo dizer para João que João veria o julgamento, a sentença daquela mulher prostituta. E aqui nós estamos vendo que os que habitam na terra e seguirem a besta, eles terão seus nomes riscados do livro da vida. Então, o que a gente percebe é que nós estamos vivendo na época do julgamento. Jesus Cristo já começou o seu julgamento desde 1844. Muito bem. As pessoas têm tido a oportunidade de aprender de Deus por meio da Bíblia. E aqui vem um detalhe, não só por meio da Bíblia, mas por meio daqueles que também estão aprendendo da Bíblia, pessoal. Por quê? Vocês já devem ter ouvido falar aquela frase que diz assim, você poderá ser a única Bíblia que alguém conhecerá. Em outras palavras, às vezes pode acontecer de Deus usar você, não é? Para ensinar as pessoas de uma maneira que nem a Bíblia conseguirá fazer isso. Por quê? Porque como a gente vem vendo, quando a religião ela representa mal a Deus, as pessoas perdem interesse pela religião. Por que a França ficou daquele jeito? Por que a Revolução Francesa, o comunismo, o evolucionismo, o espiritismo eles vieram? Eles ganharam terreno. Porque o cristianismo ele se distanciou da Bíblia, ele perdeu a sua autoridade divina e ele se encheu de superstições, não é? E de crenças mirabolantes. E aí as pessoas dizem, mas espera aí, se Deus ensina isso, então eu vou ser ateu. Olha que terrível. Então, hoje, precisamos ser restauradores do cristianismo, restauradores da verdade, restauradores da lei de Deus. E deixa eu dizer para vocês, e como é que a gente faz isso? A gente faz isso vivendo aquilo que a gente estuda. Por quê? Porque as pessoas, não é? Elas estão acostumadas com muitas pregações, elas estão desiludidas com aquele cristianismo que é só de teoria. Mas quando elas se tornam amigas de um cristão de verdade, então aí sim, Deus, por meio desse cristão de verdade, desse cristão não nominal, desse cristão legítimo, o que é que ele faz? Boa tarde, tia Edna. O que é que ele faz? Ele alcança essas pessoas, ele consegue falar com mais eloquência para essas pessoas que estavam desiludidas. Não é? Então nós vivemos nessa época onde Deus ele quer salvar as pessoas, mas ele não pode mais contar com aquele cristianismo oficial. Aquele cristianismo não digamos assim, onde as pessoas elas deveriam olhar para dizer, não, ali é uma igreja de Deus, ali tem pessoas que são de Deus, pessoas que são referências. Infelizmente, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, elas têm perdido essa referência. Elas são mais conhecidas pelos seus escândalos, elas são conhecidas pelo que alguns membros fazem de errar. Mas aí, o que é que acontece? Deus, ele tem a sua igreja ela está dentro e fora dessas igrejas físicas. E ele irá usar essas pessoas, aqueles que perseveram. Se lembram, a gente leu Apocalipse 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Esse pessoal será usado por Deus para, no meio dessa situação onde a mulher, a besta, o dragão, as pessoas desiludidas com o cristianismo, toda essa salada de situações, Deus ele vai usar as pessoas, os seus fiéis, os que perseveram, para convencer as pessoas de que ainda existe uma religião verdadeira, de que Deus ele não é representado por essas religiões, mas é representado por essas pessoas que têm o seu caráter modificado. Ou seja, na prática, a religião é aquilo, que nos transforma. Tá certo? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Não é, pessoal? Muito bem. Então, aqueles que não aceitarem esse evangelho, esses sim, elas perderão o seu nome lá do livro da vida, onde Jesus Cristo está julgando, lá no santuário celestial, ele tem o livro da vida diante dele. E nesse período, algumas pessoas elas serão riscadas. No verso 9, nós estudamos no estudo passado, no verso 10, nós vimos também isso no estudo passado. O verso 8, observe, e a besta que era e não é, ela era perseguidora, atualmente não é, mas voltará a ser. Ela também é o oitavo rei, a junção de mulher e besta, de igreja apostatada completamente, não é? Porque terá sido julgado lá no céu, Deus terá condenado, não vai ter mais uma chance de arrependimento pela teimosia. Então, esse oitavo rei será a união completa, plena do papado, das igrejas evangélicas e do Estado. Olha só, mas graças a Deus, esse pessoal vem do abismo, mas caminha para a destruição, não é? Eles tentarão nos destruir, mas eles serão destruídos, tá certo? E um detalhe aqui no verso 12, esses 10 reis, os chifres das 7 cabeças, eles não receberam reino, eles receberão o reino, e receberão autoridade como reis com a besta durante uma hora, durante um período pequeno de tempo. Então, são países, são governantes, que no verso 13, eles só têm um pensamento, o de oferecerem à besta o poder e a autoridade que possuem. Observem que coisa terrível. Deus, ele quer ter um corpo aqui na terra, ele está preparando um corpo aqui na terra onde ele é o cabeça. Satanás faz a mesma coisa. A gente vê lá Paulo falando em Filipenses capítulo 2, os primeiros 4 versículos, que aqueles que fazem parte da igreja verdadeira de Deus devem ter o mesmo pensamento, o mesmo estilo de vida. Aqui no verso 13 de Apocalipse 17, João ele diz que Satanás ele também vai conseguir isso. Olha que coisa terrível. Sendo que Deus ele quer ter um só pensamento, um só corpo, não é? Ele faz a expiação dele lá, perdoando os nossos pecados, para que a gente seja unido aqui na terra e participemos, mesmo separados e espalhados, do corpo de Cristo. Satanás imita da mesma forma. Esses reis, esse poder político, essas falsas religiões, elas terão um só pensamento. Olha que terrível, né? E o pensamento delas é de adorar a besta, de entregar a autoridade civil, política que eles têm para o papado, para a Babilônia e as suas filhas. E olha o que é que vai acontecer. Essas pessoas, esse poder político, esse oitavo rei, essa mulher sobre a besta, pelejará contra o próprio Cordeiro, mas o Cordeiro que é Jesus os vencerá. Mas observe a distinção. Aqueles que participarão da falsa religião se parecerão com o dragão, desejarão a morte. Não, esse pessoal tem que morrer porque eles não estão obedecendo, não é? A religião global do planeta Terra. Isso no futuro próximo. Mas aqueles que pertencem à verdadeira religião se parecerão com o Cordeiro. Olha a distinção. Então hoje, meu amigo, é o tempo de a gente se tornar manso, paciente. Quem é pai, mãe e ama a sua esposa, ama o seu marido no casamento, tem tido a oportunidade de se tornar manso, de se tornar paciente. Se você não aproveitar essa oportunidade, meu amigo, esqueça, o seu caráter ele vai ser realmente parecido com um dragão. Por quê? Porque no dia a dia da vida familiar, Deus ele faz com que a gente tenha paciência. Porque só com paciência você vai educar sua criança, só com humildade e mansidão você vai ter um casamento bem sucedido. Então vejam, eles pelejarão contra o Cordeiro. O Cordeiro, que é Jesus Cristo, ele tem os seus fiéis, os seus eleitos. E o Cordeiro e esses eleitos, esses fiéis que se parecem com o Cordeiro, eles vencerão o dragão. E no verso 15, que André leu para a gente vê, a meretriz ela está sentada sobre muita gente. E de fato, né, às vezes a gente pode se perguntar, puxa vida, mas por que a maioria parece não estudar e não seguir isso? Veja,
desde sempre, a maioria, ela optou pelo caminho mais largo. Jesus Cristo ele fala isso em Mateus capítulo 7. O caminho estreito ele é seguido pela minoria, não é? Mas o mais importante é que você siga no caminho estreito, pertence à minoria, mas não perca contato com a maioria. Leve a mensagem para a maioria. Esteja lá perto da maioria, pelo menos dentro do que for possível, né? Para ajudar essas pessoas a saírem de lá e virem para cá. E para a gente terminar, o último slide de hoje, os 3 últimos versos de Apocalipse 17 dizem assim: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. Olha que profecia. Eu sei que se refere a algo tenebroso, mas essa profecia me deixa feliz. Sabe por quê, pessoal? Eu coloquei assim, ó, o papado será completamente destruído. E não somente o papado. A Igreja Católica, as igrejas evangélicas que perverteram o cristianismo bíblico, que perseguirão aqueles que discordarem delas e tentarem viver o cristianismo bíblico, aquele do Gênesis, aquele do sábado, aquele dos 10 mandamentos, do estilo de vida saudável, da alimentação saudável, do vestuário simples, entende? Esse pessoal, olha o que vai acontecer com esse pessoal. Os 10 chifres, aqueles reis que hoje, não é? Eles não renderam ainda a sua autoridade para a besta, porque a besta está sendo curada. Mas depois eles renderão a autoridade. Quando eles perceberem que foram enganados pela Igreja Católica, pelas suas filhas evangélicas, olha o que vai acontecer. Eles odiarão a Igreja Católica e as suas filhas, a meretriz, e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Meu amigo, vocês estão lembrados como Satanás, o que ele quer é destruir a criação de Deus, porque veja, ele pega a besta que emerge do mar, ele pega a besta que emerge do abismo e faz a besta que emerge do abismo ferir a cabeça, uma das cabeças da besta que emerge do mar. Satanás contra Satanás, o mal contra o mal, mas na verdade, Satanás quer que todo mundo se torne mal e depois ele quer que todo mundo cometa suicídio, se destrua, se autodestrua. Deus, por outro lado, misericordiosamente, ele dá tempo ao pecador para que ele se arrependa, se converta, para ele não participar dessa autodestruição do mal. Por quê? Porque aqui no final também, aqueles que seguiram a besta, quando perceberem tarde demais, observem que no verso 14, Jesus Cristo já estará prestes, já estará às portas, esse pessoal perceberá que terá sido enganado e eles começarão a destruir o catolicismo, a matar os católicos, a liderança católica, as lideranças evangélicas e vão dizer, vocês nos enganaram. E será uma carnificina, será terrível. E o remanescente, os que perseverarem nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, aqueles que não disseram, não dá para guardar mandamentos, os mandamentos só Jesus que cumpriu, esses serão presa fácil das bestas do dragão, porque eles ficarão colocando desculpas em vez de se sacrificarem as suas vidas em obediência a Deus, até porque a obediência a Deus, ela beneficia a nossa saúde. Não é? Deus não vai ser mais feliz ou menos feliz, mais saudável ou menos saudável, se você obedecer os 10 mandamentos. Mas se você obedecer os 10 mandamentos, você estará mais protegido de Satanás. Entende? Então o que é que acontece? O pessoal que diz, não, o mandamento já passou, os 10 mandamentos ninguém consegue guardar, eles estão dando desculpas. E eles em breve terão, infelizmente, se cumprirão essa profecia, onde terão adorado a besta, em vez de adorado o Criador dos 10 mandamentos. E os últimos versículos... É por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia buscando, não apenas pelo que os outros falam, não é? E esse é um grupo de pessoas, aqueles que vão às igrejas, bebem do que lhe é ensinado, que muitas vezes é pouco, porque às vezes o pessoal passa mais tempo em
remanescente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testamento de Jesus, ou seja, aquele que estuda e pratica. É verdade. Importante esses acréscimos aí que a minha esposa colocou. Concluindo o capítulo 17 e o estudo de hoje, o verso 17 e o verso 18, eles dizem: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Vejam como Deus ele exalta a sua própria palavra. Se Deus está dizendo, não é porque ele manipulou o futuro para que o futuro aconteça como Deus está dizendo. Não, é porque ele viu o que vai acontecer e ele nos adverte por meio dos profetas. As pessoas que adorarão a besta, as pessoas que farão uma imagem, olha as imagens, as figuras aqui do lado. Nós temos a mulher sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres, que será o 8º rei, que será, não é, o papado, as igrejas evangélicas, dominando as nações, os poderes políticos, instituindo leis, inclusive leis que proíbem vender, proíbem comprar, leis que vão estabelecer a pena de morte para aqueles que não seguirem a teologia inventada por eles. Estados Unidos e essas bestas, elas estarão unidas. E os Estados Unidos, eles farão uma imagem, que nós iremos estudar no próximo sábado, a essa besta, essa coalizão de religiões falsas, de cristianismo falso. Mas será exatamente nesse tempo da imagem que o reino de Jesus Cristo virá e nos libertará dessa guerra, nos libertará dessa perseguição. Mas vejam, até que se cumpram as palavras de Deus, nós devemos realmente, meus amigos, demonstrar para Deus que temos um interesse de entender a palavra dele para que ele nos dê sabedoria e nos ajude a nos afastarmos, ainda que com risco da nossa vida, nos afastarmos dessas teologias inventadas por homens. E agora a gente pode dizer que não são apenas por homens, mas pelo dragão, porque a gente já conhece a fonte da teologia falsa, a fonte das crenças fabricadas é o dragão. E o último versículo, ele é curioso, o verso 18 do capítulo 17. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Jesus Cristo, ele nos levará para a cidade santa. Satanás hoje, ele está levando as pessoas para a cidade da besta. Jesus Cristo depois ele voltará com a cidade santa depois de 1000 anos para este planeta. Satanás, ele está tentando fazer com que as pessoas elas façam parte de uma só nação. Ele está tentando fazer com que as pessoas tenham um só pensamento. Para quê? Para quê? Para que fique claro os divergentes, os dissidentes. E quem serão os dissidentes? Aqueles que vierem com historinha de guardar sábado. Olha só. Quem serão os dissidentes? Aqueles que não confiarem, não é? O assunto da salvação, o assunto da sua consciência na mão de homens. Padres que perdoam pecados, líderes religiosos que se consideram inerrantes, infalíveis. Veja como a coisa está ficando cada vez mais preto no branco. Ficará realmente destacada a luz das trevas. E as trevas terão inveja da luz. E o que é que vai fazer? Perseguir, proibir e matar. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de a gente escolher qual vai ser a cidade que a gente vai querer morar. A cidade da mulher, não é? Da falsa cristã, da mulher infiel, ou a cidade que Jesus disse, olha, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, lá na casa do meu Pai, que há muitas moradas, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Tá certo? E aí nós terminamos mais um estudo, hoje também com muitas informações, não é? E ainda tive aí um contratempo
mas graças a Deus eu consegui retornar aqui a apresentação dos slides. Tá joia?